Paz do Senhor, queridos. A reflexão dessa madrugada se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 26 ao 29. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Em uma das viagens missionárias de Paulo a Troade, Paulo recebe uma visão do Espírito Santo, aonde ele escuta um pedido de ajuda vindo da Macedônia. E tão somente Paulo, crendo nessa nova direção que o Senhor havia lhe dado, ele vai em direção à Macedônia. Chegando em Macedônia, ele encontra Lídia, a vendedora de púrpura, que estava no local de oração. Assim, ela é batizada, como toda a sua família, e estende a Paulo a possibilidade de ter um aconchego de um lar, aconchego de uma casa, o calor humano de uma nova família, enquanto ele estivesse ali naquela viagem missionária. Mas o que acontece? Paulo fica uma noite ali com aqueles novos irmãos, mas no outro dia ele vai para uma árdua missão, que é pregar o evangelho na região da Macedônia. E logo ele se depara com uma situação onde um menino estava sendo usado, uma pessoa sendo usada, com espíritos de adivinhação, dando muito lucro para aqueles seus senhores. E logo na chegada, aquele espírito dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, incomodado com dia após dia, aquele espírito bradando em alta voz, ele vai até aquela pessoa, estende a sua mão, ora, e aquela pessoa é livre daquele espírito de adivinhação. Isso causa uma grande confusão. Paulo e Silas são presos, são levados aos magistrados, são açoitados e são colocados num cárcere. Mas a Bíblia relata que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam entoando louvores ao Senhor. Paulo e Silas estavam orando ao Senhor. Quando de repente um terremoto chegou e aquelas portas foram abertas. O carcereiro, como foi lido, ele ficou alucinado naquele momento. Que responsabilidade me foi dada e eu deixei passar debaixo dos meus olhos? Todas as portas estão abertas. E os presos fugiram. Vão me matar, vão tirar a minha vida. E Paulo grita: não deixa que aquilo aconteça. O carcereiro, ele se joga aos pés de Paulo e Silas, porque foi muito forte aquilo que aconteceu. E o texto dá um prosseguimento. O carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê tu no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantas vezes nas nossas vidas o Senhor muda as nossas rotas? Quantas vezes nas nossas vidas eu e você planejamos mundos e fundos, caminhos altos, pastos verdejantes? Em algum momento da nossa vida a gente até encontra aquilo que a nossa mão quer tocar, a gente encontra um caminho sobressalente, mas vem o Senhor Jesus e muda a nossa rota, muda a nossa vida. Ele começa a nos dizer que existe mais sentido no propósito do que nas coisas, que existe mais sentido no propósito, na obediência, do que no conforto e o aconchego de um grande lar. O Senhor muitas vezes
nos mostra que para fazer a obra dele efetivamente, precisaremos passar por alguns momentos de privação, precisaremos passar por alguns momentos em que olharemos para um lado, olharemos para o outro, seremos açoitados, olharemos para um lado, olharemos para o outro, e uma prisão, um cárcere com portas fechadas, aonde não tem pessoas interessadas em abrir as portas para nós sairmos. Mas quando agimos como Paulo e Silas, entendemos que o nosso lugar não é dentro de uma prisão. Entendemos que nós fomos chamados para a liberdade, para dar a liberdade a muitos. Fomos chamados para trazer salvação. Paulo e Silas estavam ambientalizados a viverem num ambiente de adoração extrema, num ambiente de oração profunda, de intercessão. Quando, nesse ambiente de adoração e de intercessão, Paulo e Silas têm um contato com o sobrenatural de Deus, todas as portas foram abertas através do sobrenatural de Deus. Aprofunde-se com o Senhor, exalte o seu Senhor Deus, que você vai ver as portas sendo abertas na sua vida, e você vai entender que milagres do Senhor, bênçãos do Senhor, portas abertas nos remetem ao outro, ao próximo. Essa vida não vai fazer nenhum sentido se tudo que conquistarmos, muitas vezes em nome de Jesus, só servir para nós mesmos, só servir para alimentar o nosso ego, para encher o nosso estômago. Precisa haver propósito, e o propósito sempre está no outro, sempre está no outro. Precisamos entender que muitas vezes passamos dificuldades, provas, tormentas nessa vida para alcançar o outro. Imagina se Paulo tivesse desprezado esse grito do macedônio pedindo ajuda. Talvez uma família inteira deixaria de receber o Senhor como seu Salvador e ser salvo, ele e a sua casa, no caso do carcereiro. Será que estamos hoje pedindo a Deus que a nossa vida esteja no centro dos seus propósitos, no seu centro de agir, no seu centro de mover, e que tudo que ocorra na nossa vida seja para a glória do Senhor? Que as aflições do tempo presente nem se comparem com a glória que em nós é de ser revelada. Então eu trago essa reflexão para você nessa noite. Eu quero pensar nessa reflexão nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus está agindo na tua vida. Adore ao Senhor, ore ao Senhor, entre num extremo de adoração, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, porque na terra da tua aflição você vai receber a tua vitória. Na terra da tua aflição você vai receber a tua bênção. E a tua bênção sempre vai remeter ao outro. Se não tiver outro, não tem sentido. Se não houver outro, não faz sentido. Se não vivermos pelo outro, não faz sentido. A nossa vida ter sido salva por Jesus, que nos viu, que nos amou primeiro, que pegou tudo que Deus deu para Ele e compartilhou conosco. Sigamos o exemplo de Jesus. Vamos compartilhar a paz, vamos compartilhar o amor, vamos compartilhar a vida. Senhor Jesus, eis aqui esse amado, essa amada. Eu quero te pedir, Senhor, que tu entre com providência na vida do teu servo e da tua serva. Quem sabe é um calabouço, quem sabe é uma estrada que o teu filho ou tua filha se sente sozinho. Quem sabe, Senhor, é uma situação que já está irreversível. Quem sabe é uma doença. Quem sabe, Senhor, é um problema financeiro.
Quem sabe, Senhor, é uma angústia na alma. Nós vamos te pedir, Senhor, agora. Nós vamos te pedir, Senhor, que tu venhas e balance toda a estrutura dessa prisão que estamos, e que todas as portas sejam abertas, e que a gente possa entender que no final dessa prova vai ter vitória para o outro. Seremos felizes pela liberdade de te adorar, de te servir, mas te pedimos que nossa vida, nosso propósito, nossa caminhada faça sentido na vida do outro. Se não estamos tendo, Senhor, condições de enxergar o outro, tira dos nossos olhos, Senhor, esse tampão. Se não estamos tendo, Senhor, condição de amar o outro, derrama sobre nós o teu amor, que foi um amor, Senhor, que se entregou até o Calvário, até a última gota de sangue. Derrama sobre nós esse amor, para que nós possamos enxergar no outro o cumprimento do dever, no outro o cumprimento do propósito. E nos abençoa, em nome de Jesus.